Irmãos, a nossa disciplina é Eclesiologia. Nós já tivemos, hoje já é o nosso terceiro encontro e nós vamos dar sequência àquilo que nós já começamos a estudar, ok? Então, só relembrando o que nós vimos na nossa primeira aula a respeito da palavra igreja. Nós vimos que a palavra igreja, que ela provém do grego, eclesia, e é formada pela junção de duas partículas. Qual sejam? A preposição eká, que significa de dentro de, e o verbo kaleu, chamar, que resultou na frase os chamados para fora. Então, quando você vê escrito a palavra igreja, é como se você estivesse vendo escrito a palavra eclesia, certo? E também nós vimos na nossa primeira aula que este termo, igreja, no início, ele não foi usado com o significado que nós usamos hoje. Nós vimos que ele era usado para denominar uma assembleia, uma reunião de pessoas. Então, ele já era um termo usado. Quem veio usando da forma como nós conhecemos foi quem? Quem, gente, que veio usando da forma que nós conhecemos? O Senhor Jesus. Lembram? Quem foi o primeiro a usar a palavra igreja, nos termos que nós a conhecemos hoje, foi o Senhor Jesus. Ok? Isto é só para relembrar, porque nós já vimos este conteúdo na primeira aula. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o compromisso da igreja. Quais são os compromissos da igreja? Se nós pararmos e refletir sobre igreja, sobre o que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus acerca da igreja, você terá algumas respostas. E também, todas as vezes que nós vamos estudar algo a respeito da igreja, nós temos que pedir a quem a direção? Ao Espírito Santo. O maior interessado que você tenha o conhecimento da palavra de Deus não é o seu pai, não é a sua mãe, não é você. O maior interessado que você tenha a revelação da palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. E é Ele quem nos convence da verdade. Aqui o autor colocou da seguinte forma, que a igreja, ela está, os compromissos da igreja, ela está em 3 direções. Seria para cima, para dentro e para fora. Como seria? Então, para cima, nós vamos ver em Colossenses 3:1. Eu gostaria que alguém pegasse a Bíblia para me auxiliar, para ir lendo os textos conosco. Por favor. O compromisso da igreja é com o Senhor. A respeito desse tema aqui, a igreja, o compromisso da igreja para cima, nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas vamos ver esses textos quando ele fala da igreja para dentro. O que seria a igreja para dentro? Seria a dinâmica da igreja, certo? A dinâmica da comunidade. E isso nós temos na prática. Então, eu preciso que alguém leia para mim aqui Mateus 22, versículo 29, por gentileza. A questão do compromisso da igreja em relação ao ensino. Ele diz assim: vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, a igreja, ela tem esse compromisso que o autor coloca de um compromisso para dentro, que é de ensinar aqueles que vão chegando, certo? É o que nós fazemos com o discipulado, é o que nós fazemos através dos cursos. Por quê? É só olhar para mim, olhar para você. Quando nós chegamos aqui, o que nós sabíamos a respeito de igreja? Praticamente nada. E foi aqui dentro que nós fomos instruídos. Então,
a igreja tem esse compromisso do ensino. Às vezes, nós olhamos para a nossa liderança e pensamos assim, nossa, mas insiste demais em cursos, insiste demais com ensinos. Por quê? Porque esta pessoa está comprometida com o reino de Deus. Porque se não tiver o ensino, o que a Bíblia diz que nós vamos fazer? Nós vamos errar. E também você pode abrir aqui em 2 Pedro 3,18. Olha aí, irmãos, a orientação é que nós cresçamos. Nós precisamos crescer. Ou seja, quando nós chegamos, nós não temos o conhecimento, então nós precisamos adquirir o conhecimento para quê? Para que nós possamos crescer no entendimento. E quem vai ser glorificado quando nós crescemos no entendimento? O Senhor, o nosso Deus, Ele é glorificado quando você estuda a palavra de Deus, quando você se dedica à oração, quando você entende qual é o teu propósito como membro do corpo e também entende o propósito da própria igreja. E tem um outro que o irmão coloca aqui, que é a comunhão. Compromisso da igreja com a comunhão. Ou seja, precisamos nos reunir. Vamos ver esse texto aqui de 1 Coríntios 1:10. Ou seja, nós precisamos ser unidos. Nós precisamos andar juntos. Andar junto, irmãos, significa o quê? Precisamos falar a mesma língua, precisamos ter encontros sociais, precisamos nos reunir para celebrar, para adorar o Senhor. Então, esses são os compromissos da igreja com aqueles que são de dentro. A comunhão. A palavra do Senhor também fala assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então, é um mandamento do Senhor, os nossos encontros. E tudo isso com a finalidade de adorá-lo. E também tem esse texto aqui, que é um compromisso da igreja, é levar a santificação, ou seja, ensinar. Podemos ler esse texto? 1 Pedro 1,16? Olha aí, irmãos, nós temos um referencial, nós temos um padrão divino. O que o Senhor diz? Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, alguém que chega no nosso meio, ele não tem esse conhecimento. Como eu disse, quando nós chegamos, a gente não tinha esse conhecimento. Por que eu preciso buscar essa santificação? Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus para aborrecer o erro e glorificar a Deus? Porque há uma recomendação, seja santo como eu sou santo. Nós temos um padrão divino, ou seja, precisamos aprender e precisamos também passar adiante. E em relação ao compromisso para fora, esse nós conhecemos muito bem. O compromisso para fora da igreja, você pega a referência, uma das referências, Mateus 28, 19 ao 20. Por favor, vamos ler? Amém. Olha, irmãos, o compromisso da igreja com aqueles que são de fora. Qual é o nosso compromisso? É o ide do Senhor Jesus. É nós irmos e fazer discípulos, ensinando e batizando. Se eu sair e apenas ensinar e não batizar, eu cumpri a ordem pela metade. Se eu sair e batizar sem ensinar, também cumpri pela metade. Ou seja, nós precisamos estar, irmãos, engajados nesse compromisso da igreja. É um compromisso da igreja, não é o compromisso do irmão fulano de tal, não é o compromisso do coordenador tal, não é o compromisso do supervisor tal. É um compromisso da igreja do Senhor Jesus. Ide e fazei discípulos. Então o Senhor Jesus mandou você fazer o quê? Discípulos. Muito bem. Aqui eu falei que a respeito do compromisso da igreja para cima, nós vamos ver um pouco mais aqui.
Ficou difícil ler aqui, né? Eu vou melhorar essa letrinha, viu? A primeira frase que está ali está assim: glorificar a Deus. Efésios 5 e 6. Quem gostaria de ler? Olha só, irmãos, o Senhor nos chamou com um propósito, para nós glorificarmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor. Então, se você pegar aqui também, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5, 17. Isso, invocar ao Senhor, clamar ao Senhor. Por que é um compromisso para cima? A igreja tem esse compromisso de tudo que você for fazer, primeiro nós devemos invocar ao Senhor, devemos orar ao Senhor, devemos conversar com Ele antes. E a outra é adorar a Deus, João 4, 23. É isso mesmo, lembram que o Senhor teve uma conversa com a mulher samaritana? E ela questiona, né, onde que nós devemos adorar. E nessa conversa o Senhor fala para ela que chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, a igreja tem o compromisso de adorar ao Senhor. Nós precisamos ensinar isto às pessoas. Precisamos ser ensinados a este respeito de adoração ao Senhor, afinal, é um dos compromissos da igreja. Aqui tem uma referência, e eu coloquei ali, coerência entre o ensino e o viver. É uma responsabilidade da igreja. Nós precisamos ter esse compromisso também. Além de ser um compromisso com a igreja, nós precisamos ter um compromisso com o outro, com o nosso próximo, com as pessoas com as quais nós lidamos. Se aquilo que nós falamos está de acordo com aquilo que nós vivemos. A pregação e o ensino da palavra de Deus podem ser confirmados pelo testemunho de vida. Como que nós vamos saber se uma pessoa, se ela está sendo ensinada dentro da palavra de Deus e se ela tem compromisso com a igreja? Pelo testemunho, pela vida que ela leva. Porque se eu faço parte da igreja de Cristo, então se eu estou lá fora e eu faço algo errado, não é apenas a mim que eu estou prejudicando. Eu estou prejudicando também a igreja. Isso é algo que nós precisamos entender e lembrar disso. Porque às vezes nós falamos assim, hoje em dia tem muito disso, né? A vida é minha, eu resolvo, eu faço. Mas nós como cristãos, o que nós devemos pensar? Se eu faço algo errado, além da preocupação do prejuízo pessoal, a igreja também sofre um prejuízo. Então, sempre pensar sobre estas coisas. Ensinar, praticar e levar as pessoas também a praticar. Agora vem um outro assunto que ele fala muito aqui a respeito do reino e a igreja. Nós sempre ouvimos falar, né? O reino de Deus, o reino dos céus. Lembram? Quem sabe a diferença? Por que em alguns lugares é reino de Deus, em outros lugares aparece reino dos céus? A maioria aqui já sabe. Reino dos céus, o escritor que mais usa este termo é Mateus. E Mateus, ele usa esse termo porque ele está escrevendo para judeus. E os judeus, eles tinham dificuldade de pronunciar literalmente o nome Deus. Porque eles achavam que poderia ser tipo uma blasfêmia, algo dessa natureza. Então, eles tinham assim, aversão se você começasse a falar muito a palavra Deus. Por isso que Mateus, quando ele vai escrever, ele tem esse cuidado. Qual que é o cuidado? De colocar reino dos céus.
Por isso que você vai encontrar na sua Bíblia aí, reino dos céus e reino de Deus, que é a mesma coisa. Aqui, irmãos, eu coloquei assim, o reino de Deus foi anunciado por João Batista, e depois de João, Jesus anuncia a sua chegada. Lembram que João Batista surgiu no deserto? E o que João Batista pregava, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós falamos a respeito de reino, nós precisamos entender uma coisa. O reino dos céus não é o céu. Entenderam? O reino dos céus não é o céu. Porque quando você lê ali, você não lê assim, o reino no céu. Você lê o reino dos céus. Ou seja, ele está indicando a origem deste reino. Ele vem do céu. Mas quando Jesus vem para implantar o reino, né, ele não estava falando de lugares físicos. Vamos seguir aqui que nós vamos entendendo. Há muitas discussões sobre o reino de Deus. Primeira, para alguns o reino de Deus é a própria igreja. A Igreja de Roma, como organização hierárquica, identifica o reino como a sua instituição. Os reformadores identificam com a igreja invisível. Muitos questionamentos a respeito do reino de Deus, o que seria o reino de Deus, se nós já estamos vivendo esse reino, ou se esse reino é futuro, ou se esse reino é após, né, quando Jesus voltar. Muitos questionamentos. Mas a gente precisa ir à Bíblia, porque na Bíblia nós encontramos as nossas respostas. O que Jesus disse sobre o reino? Olha só. Em João 18:36, Jesus disse assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, planejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino não é daqui deste mundo. Então, a origem do reino é Deus, o próprio Deus. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, nós já descobrimos duas coisas aqui. Que o reino não é deste mundo e o reino não consiste em palavras. Certo? Mas em poder. Quando há muitas vozes, quando há muitas interpretações a respeito de um assunto, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir até a palavra de Deus e observar o que a palavra de Deus diz a aquele respeito. Certo? Porque às vezes são muitas as informações que nós temos, mas a palavra de Deus, ela nos dá a resposta que nós precisamos. E aqui eu coloquei as 3 etapas da preparação do reino. A primeira etapa, quando que foi? Jesus veio implantar o reino de Deus. Ou seja, Jesus é aquele que inaugura o reino de Deus na terra. Certo? E a segunda etapa, Jesus, ele está edificando o reino de Deus. E na terceira etapa, o que acontece? Ele entregará o reino a Deus. Então, nós temos 3 momentos aqui. O momento da implantação do reino, o momento da edificação do reino, e chegará um dia que o Senhor Jesus, ele entregará o reino a Deus. Em qual momento nós estamos, irmãos? Nós estamos sendo edificados.
Nós estamos no segundo momento, sendo edificados pelo Senhor. Agora eu pergunto, você acha que o Senhor Jesus, como será esse reino que Ele vai entregar ao Pai? Às vezes nós precisamos pensar sobre estas coisas, porque nós somos, cristãos, cremos no Senhor Jesus, confessamos o Senhor Jesus, então nós pertencemos a este reino. E este reino, quando nós falamos de reino, ele tem um rei, que é o Senhor Jesus. E esse reino tem as suas diretrizes, que é a palavra de Deus, que nós precisamos conhecer para podermos exercer, viver de acordo com as práticas, deste reino. Por meio da igreja, o reino se manifesta ao mundo. É a igreja do Senhor Jesus que manifesta todas as características, que manifesta o poder do reino na terra. Tudo é por meio da igreja. A igreja tem a função de anunciar o reino presente e prenunciar a vinda do reino futuro. Certo, irmãos? Quando nós falamos de reino, às vezes a pessoa pensa assim, às vezes a pessoa passa aqui 10 anos, às vezes, congregando, e ela nunca entende, nunca procura entender a respeito do reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele falou muito mais a respeito do seu reino do que de salvação. Muito mais. É só você pegar o Novo Testamento e conferir as vezes que o Senhor Jesus falou a respeito do reino dele. E quantas vezes Ele falou a respeito de salvação. Característica do reino. Aqui em Romanos, Paulo fala assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Lembra que nós conversamos sobre Romanos 14 na aula anterior? A discussão que eles estavam a respeito da comida? Se deveriam comer carne ou não deveriam comer carne? E Paulo, chama o grupo que come a carne, ele chama de grupo forte. E o grupo que ainda não come carne, ele chama de grupo fraco. E nesta ocasião aqui, Paulo fala que o reino não é bebida e nem comida. E também nós temos em Lucas, fala assim, o reino não vem com aparência exterior. Ou seja, as características do reino. Por que o reino não é comida e nem bebida? É natural, essas coisas são naturais. E por que não vem com aparência também? Porque isso são coisas que o ser humano consegue fazer independente do reino de Deus. Certo? Uma pessoa, ela toma a decisão de comer ou deixar de comer, sendo do reino e não sendo do reino. Verdade ou não? Verdade. Uma pessoa decide mudar a sua aparência. Ela decide que a partir de tal dia, ela não corta mais o cabelo. Essa decisão, uma pessoa que é cristã pode decidir, e também uma pessoa que não é cristã também pode tomar essa decisão, não é? Então, assim, aquilo que é do reino é característica dos filhos de Deus. Aquilo que você, tanto ímpio, pode fazer, quanto qualquer outra pessoa, isso não é característica do reino, isso é humano. Então, para você saber o que é característica do reino, é só você parar e pensar. Isso aqui o ímpio pode fazer? Pode. Então, não é característica do reino. Porque característica do reino só consegue viver aquele que é filho de Deus. E agora aqui o Senhor fala, o que é o reino dele. Ele fala que é um reino de justiça. Romanos 14, 17. Quem quer ler para nós? É isso que o Senhor coloca. O reino do Senhor é justiça. Mas essa justiça, irmãos,
não é essa justiça que nós conhecemos. Não é a justiça da balança que nós conhecemos. Essa justiça, ela tem que exceder a tudo isto. Eu lembro que uma vez aqui eu falei que, como cidadã do reino, se eu fizer uma análise de mim como esposa, eu sou cidadã do reino, e eu tenho uma amiga que não é cristã, e o meu comportamento como esposa, que é o mesmo comportamento dela, ela é uma excelente esposa, é um exemplo de mulher, mas ela não é cristã. Eu sou cristã e também, no caso do exemplo, né, uma excelente esposa. Mas quando me coloca junto com ela, se não tiver diferença sobre nós, eu não manifestei o reino. Vocês estão entendendo? Que essa justiça do reino, ela tem que sobressair. Ela tem que ir além, muito além das coisas naturais, das coisas humanas. Irmãos, eu não sei você, mas eu já paguei algumas contas para não me escandalizar o Senhor e também para não passar vergonha. Contas que eu avalizei, eu já paguei. Na época nem estava em condições de pagar mais, paguei. Para quê? Para não escandalizar. E esse é um comportamento daquelas pessoas que são do reino. Por quê? Porque você tem um compromisso com o Senhor e com a igreja dele. E também é um reino de paz, que está aqui, Isaías fala sobre isso. Mas nós já entendemos e nós já estudamos que esse reino de paz não é ausência de guerra, certo? A paz, essa paz que o Senhor nos fala, não é uma paz que, digamos assim, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho conflito, não é uma ausência de guerras, mas é uma paz que flui do seu interior, apesar de todas as circunstâncias. Você pode estar chorando, porque nós somos humanos, sofremos, temos problemas, lutas e dificuldade. Mas se alguém pudesse olhar para o seu coração, lá dentro, ele enxergaria uma paz, que é a paz que excede todo o entendimento. Isso são características do reino de Deus. Às vezes, já aconteceu comigo assim, às vezes eu falava assim, nossa, mas antigamente eu sofria tanto com uma situação como esta, eu sofria demais. Hoje, eu sinto compaixão, mas eu não fico naquele estado que eu ficava antes. Por quê? Porque essa paz, o Senhor, Ele nos deu. Irmãos, vamos nos colocar de pé um momento. Vamos nos colocar de pé. Porque os nossos irmãos estão vindo, né, de uma jornada aí. E nós precisamos dar uma movimentada. Vamos lá. Erga os braços lá em cima. E diga assim, Senhor da glória. Agora coloca o braço aqui do lado e diga assim, vem ao nosso encontro e nos dê a revelação do teu reino. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Forte, gente. Não, essa foi só para acordar. Agora você vai dar uma forte que é para o Senhor Jesus. Vamos lá? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos sentar. E aqui também, irmãos, nós temos que é um reino de alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Irmãos, já aconteceu, né, com vocês, eu creio que já aconteceu comigo. Deus está passando por lutas e você trata ali com Deus, você chora nos pés do Senhor. E daí na hora que você sai, você escova o cabelo, você se arruma e você encontra o irmão. E o irmão pergunta assim, como que está, Marta? E eu digo, está tudo bem. Está tudo bem.
Por quê? E o irmão não percebe essa tristeza que está lá dentro, né? Tristeza não, esse problema que eu estou vivendo. E o irmão não percebe. Por quê? Porque do meu interior flui uma alegria. E a alegria do Espírito. Certo, irmãos? Nós não vivemos só das coisas naturais, irmãos. A nossa vida é mantida pelas coisas do reino de Deus, por essas características do reino de Deus. Eu estou falando muito alto? Às vezes... Às vezes eu esqueço, irmãos, que eu estou com o microfone. Mas vocês, se eu estiver gritando, por favor, me corrijam. Eu gosto de ser mais calminha, viu? Eu gosto de ser aquela pessoa que fala baixo, tranquila. Então, às vezes eu me empolgo aqui, mas alguém pode me dar um sinal aí. Aqui tem uma característica do reino de Deus. A multiplicação é uma característica do reino de Deus. Irmãos, essa multiplicação aqui não é uma coisa simples. Porque você pode me falar assim, Marta, mas um ímpio também pode multiplicar. Pode. Essa multiplicação que eu estou falando aqui é uma multiplicação que vai além. É uma multiplicação que vai para a eternidade. É característica dos filhos de Deus essa multiplicação. Tudo aquilo que Deus coloca na mão de um filho dele, com característica do reino dele, aquilo multiplica. Multiplica. Se você está vivendo algo que não tem multiplicado em qualquer área financeira, no ministério, em qualquer área, você pode buscar de Deus, porque Deus tem mais para você. Porque é uma característica dos filhos de Deus multiplicar. É só você olhar para esses grandes homens de Deus, que Deus confiou a eles muitas coisas. E o que eles fazem? Eles abençoam muitas vidas. Muitas vidas. Isso é uma característica do reino de Deus. Aí você vai me falar assim, Marta, mas eu conheço pessoas que nem são crentes e elas também, elas doam quase tudo que têm. Por um tempo. Por um interesse. Por algum outro motivo. Mas o Filho de Deus, ele tem isso nele, é característica dele, é multiplicar sem esperar nada em troca. Essa é a característica. Você multiplica o conhecimento que o Senhor te deu. Você multiplica aquilo que Jesus fez com você. Você quer passar para outra pessoa sem esperar nada em troca. Isso é característica dos filhos de Deus. Irmãos, olha só. Uma pessoa aqui de dentro da nossa localidade. Ela ganhou um terreno. O que ela fez? Eu não preciso desse terreno todo. Eu não preciso disso tudo para eu viver. Ela pegou uma parte do terreno e doou para outra pessoa. Aquela pessoa, daquele terreno ali, ela já passou para outras pessoas. O que aconteceu, irmãos? Uma multiplicação, sem esperar nada em troca. Esta é a característica do reino, multiplicar. E esse texto que eu coloquei aqui, é uma pena que nós não temos tempo para ler toda a parábola. Lucas 19, do 11 ao 26, ele fala da parábola das 10 moedas. E lá você vai ver que a característica do reino mesmo é a multiplicação. Por quê? O patrão, né, um senhor, viaja, e antes de viajar, ele chama os seus empregados, 10 empregados, e ele dá uma moeda a cada um. Quando ele retorna, o primeiro vai até ele e diz assim, olha aqui, meu senhor, aquela moeda que o senhor me deu, eu transformei e aqui tenho 10 para ti. O outro veio e disse assim, aquela moeda que o senhor me deu, agora eu tenho 5 e está aqui. O que aconteceu, irmãos?
eles estão multiplicando. Mas veio um outro empregado. E o outro empregado disse assim: ah, meu senhor, eu conheço. Eu sei que você, é homem rude. Eu fiquei com medo. E eu guardei aquela moeda. E aqui está a moeda que o Senhor me deu. Pergunto para você, quem tem característica do reino aí? Os dois primeiro. O segundo, ele pode até ser salvo, mas não tem característica do reino de Deus. Viu que tem diferença? Não tem característica do reino de Deus. Porque a pessoa que tem as características do reino de Deus, ela é uma pessoa que não tem medo. Ela tem ousadia no Senhor. Ela vai em frente. Ela consegue enxergar além daquilo que está aqui, diante dos olhos. Ela consegue enxergar além. Porque quem dá essa visão é o próprio Senhor. Certo? E o reino de Deus futuro? A igreja anuncia o seu arrebatamento para o céu e prega a expectativa do reino milenar de Cristo, quando a igreja se manifestará junto com Cristo. Irmãos, esse texto aqui, ele vai remeter para o milênio, para o reinado de 1000 anos. Só que esta é uma outra aula, é a aula lá da disciplina de Apocalipse. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós já estamos vivendo este reino. Mas chegará também um reino futuro, que quando Jesus vai reinar sobre a terra 1000 anos, Vocês conhecem essa passagem que está lá em Apocalipse. E então, assim, a igreja, ela tem que estar preparada, ela tem que estar vivendo esse reino e também anunciando esse reino futuro do Senhor Jesus. Aqui tem um tema que muitas pessoas ainda confundem. Muitas pessoas confundem. Então eu coloquei ali a diferença entre o reino de Deus e salvação. Qual é essa diferença? E por que as pessoas fazem tanta confusão em relação ao reino de Deus e à salvação? Vamos ver de acordo com a palavra de Deus. Porque Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz... Tá, esse é um texto. O primeiro texto fala da salvação, certo? Ninguém aqui tem dúvida que a salvação é de graça. Ninguém aqui tem dúvida. Mas quando nós conversamos a respeito do reino de Deus, parece que ainda há uma certa insegurança. Então hoje nós vamos ver alguns textos que vão esclarecer. Aqui em Mateus 11, 12 fala assim: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Como que se apodera? Pela força. Então o reino aqui diz que você tem que fazer algo, não é? Mas a salvação é de graça. Só por esses dois textos a gente já poderia entender que não pode confundir salvação e reino de Deus. Porque se um é pela graça, é de graça, eu não fiz nada para ser salvo. O Senhor diz assim: aquele que crê e confessar, E se eu não fiz nada para ser salvo, para ser salva no caso, eu também não posso fazer nada para perder a salvação. Porque eu não tive participação nesse ato do Senhor me salvar. Estão entendendo? A salvação, irmãos, é um ato único. Quando você crê no Senhor Jesus e você confessa o Senhor Jesus, você é salvo. Mas o reino de Deus é diariamente.
O reino de Deus é contínuo. Todos os dias você deve parar e refletir a respeito das coisas do reino. Todos os dias. E durante o dia, muitas vezes, diante de situações difíceis, diante de problemas que nós temos que nos posicionar, e daí você precisa pensar o que o reino de Deus tem a esse respeito. Então, vocês estão vendo a diferença? Salvação é um ato único. O reino de Deus é uma caminhada. Enquanto você estiver vida, você vai estar caminhando, aprendendo e crescendo, né, dentro do reino de Deus. E tem esse outro texto aqui de Mateus 19, 12, a parte C, que fala assim: e há eunucos que se castraram a si mesmos. Por causa do quê, gente? Eles se castraram por causa do reino dos céus. Então eu pergunto, dá para confundir salvação com o reino dos céus? Não dá, gente. Porque se a salvação é pela graça, eu não fiz nada, é um dom gratuito de Deus. E aqui, eles até se fizeram eunucos por causa do reino. Então não pode confundir mesmo. No reino, você precisa fazer ainda. Há muitas coisas que você precisa tomar posição, você precisa agir de acordo com o princípio do reino. Você tem a escolha de poder agir ou não de acordo com o reino. É diariamente contínuo. Certo? E Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vocês estão vendo que para o reino é preciso fazer? Estão, né? Então vamos lá. E Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas o que, gente? Vamos lá? Vamos lá, vamos recomeçar. Vocês esqueceram que nós temos um acordo aqui, né? Quando eu diminuir a voz, é porque é para vocês seguirem em frente. Na verdade, isso é para vocês me ajudar para eu poder descansar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas... Viram só? No texto anterior, nós lemos que o reino de Deus, nós precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas a salvação é um presente gratuito de Deus. Então hoje, fica muito claro aqui para nós que o reino de Deus não é o céu, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e o reino de Deus, ele não vem com a parte exterior. E o reino de Deus também, irmãos, não é um lugar geográfico, não é físico. O reino de Deus, o que Jesus disse? Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Tem alguém aqui que tinha dúvida a respeito deste assunto? Que você entendia que reino de Deus e salvação era a mesma coisa? Irmãos, por que vocês estão tão quietinhos? Alguém tinha dúvida sobre este assunto? Nós trabalhamos muito este assunto. Porque, exatamente, nós trabalhamos muito este assunto. Graças a Deus, é o melhor lugar que tem para trabalhar é aqui. Maravilha.
Então, irmãos, quando você estiver com alguém e a pessoa questionar isto com você, você precisa ter essas referências anotadas. Anota em algum lugar para você pegar e mostrar. Hoje em dia é muito fácil, você tem o celular, eu tenho a Bíblia no celular, então se eu tenho a referência, quando a pessoa questiona algo, eu pego a referência e mostro para ela, certo? Porque daí é a Bíblia que responde, não sou eu. O reino de Deus, irmãos, você precisa analisar, você precisa refletir, exige busca. Estar aqui às 14 horas do sábado exige esforço? Exige esforço. Por quê? Porque você quer crescer, você quer conhecer mais e mais, você tem sede e fome da palavra de Deus, é por isso que você está aqui. Se você não sabia por que você está aqui, eu te digo, você está aqui porque você tem sede e fome da palavra de Deus e da palavra revelada de Deus. Amém? E o que o Senhor diz ainda mais, né? Isso aqui é Mateus. Lá no Sermão do Monte também nós temos, irmãos. Lá no Sermão do Monte você tem as diretrizes da pessoa do reino de Deus. Nós temos uma outra disciplina e lá nós temos uma aula que fala só do reino de Deus. O Senhor diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois... Viram só? Que lindo, né? A salvação, você não precisa ser perseguido para ser salvo. Você não é perseguido, né? Eu estou sofrendo perseguição. É pelo reino de Deus. Não é por conta para você ser salvo. E aqui tem a vocação da igreja. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele criou a igreja e Ele deu os propósitos para a igreja. A igreja tem o seu propósito. Mas quem se levanta contra este propósito? O inimigo da igreja. Satanás, ele faz de tudo para distrair a igreja. Como que Satanás distrai a igreja? Agora eu quero que você troque uma ideia aí com quem está próximo de você, ou do lado ou atrás, e você diga para a pessoa como que Satanás distrai a igreja. De que forma? Fazendo o quê? Vamos trocar uma ideia aí, por favor. Eu fiz uma pergunta, né? Eu disse que o Senhor Jesus criou a igreja e deu propósito à igreja. E o inimigo se levanta para distrair a igreja com uma única finalidade: a igreja não cumprir o propósito de Deus. Quando a igreja não cumpre o seu propósito, qual é o prejuízo? Nem sei se esta é a palavra. Há um prejuízo para a sociedade, mas Deus deixa de ser adorado. Porque o propósito da igreja, que o Senhor criou a igreja, tudo o que a igreja faz é para adorar ao Senhor. E se a igreja se deixa influenciar pelas ofertas do inimigo, a igreja sai do foco, que é o propósito de Deus, então o Senhor deixa de ser adorado pela igreja. Viram só? Quais são o que vocês escolheram aí a respeito de distrair? Como que distrai a igreja? Então, a divisão, irmãos, a falta de unidade, tudo isso tem o objetivo, irmãos, de tirar a igreja do foco. E nós, como servos de Deus, nós vimos aqui nas aulas anteriores que o Senhor Jesus, Ele zela pela igreja. Ele protege a igreja. E nós falamos assim, e vocês concordaram. Eu falei assim: se o Senhor Jesus é o nosso modelo e Ele protege a igreja,
o que é que eu e você temos que fazer? Nós também devemos proteger a igreja. Então, quando nós percebemos que tem um movimentozinho para distrair a igreja do seu foco, você precisa se posicionar como cidadão do reino. Orar, buscar o Senhor em oração, ensinar a pessoa que está envolvida naquela situação e não espalhar aquilo. Não espalhar, colocar um limite naquilo ali. Assim você está, exercendo, você está edificando e você também está zelando da igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo falou sobre esse assunto. Vamos abrir Efésios 4:1 e vamos ler. Da vocação que receberam. Ele fala muito a esse respeito. Paulo, ele tinha esse zelo com a igreja. Ele tinha esse cuidado com a igreja do Senhor. E eu coloquei ali, que o apóstolo Paulo zelava para que a igreja de Cristo não desviasse do seu foco. Uma coisa que distrai a igreja, irmãos, é o modismo. O modismo, movimentos que têm interesses diferentes daquele que é o interesse do Senhor Jesus. E às vezes as pessoas tentam trazer aquilo para dentro da igreja. Porque o modismo, porque às vezes tem coisas que a nossa carne gosta. Tem coisas que a nossa alma se delicia. E aquilo tudo só é um modismo. Mas qual que é o problema, Marta, se faz tão bem? O problema é que é nesse tempo que você está ali, envolvida com aquele modismo, o foco principal da igreja está ficando para trás. E quando nós perdemos o foco, irmãos, nós sofremos. Eu falo nós porque a igreja somos nós. Nós sofremos, nós temos perdas, que nós podemos levar anos para ser recuperado. Então, a igreja, eu sempre falo que eu admiro demais a nossa liderança. Eu admiro muito, porque não se deixa influenciar. Irmãos, isso não é para qualquer um. Não é mesmo. Porque você passar anos e anos, as pessoas tentando te influenciar, tentando colocar algo diferente, acrescentar algo naquilo, na visão que Deus te deu. Aí chega um, tenta acrescentar algo. Chega outro, tenta acrescentar outra coisa. E a pessoa, a liderança se mantém firme na visão que o Senhor deu. Irmãos, eu admiro demais. Glória a Deus pela nossa liderança. Então dá um glória a Deus aí para o Senhor. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. Porque o Senhor tem mantido a nossa liderança. O Senhor tem mantido a nossa liderança. Paulo fala da vocação que fosse chamados, O irmão ali leu. Qual é essa vocação? Para que nós somos chamados? Fôssemos santos e irrepreensível. Para que você foi chamado? Para ser santo e irrepreensível. Na aula anterior eu perguntei como que nós podemos ser santo. E eu disse que nós somos santo porque Jesus é santo. Porque de mim nada eu posso fazer, nada sou. Mas Cristo é santo e nele, junto com ele, eu também sou. Porque eu fui justificada por Cristo. E como que uma pessoa pode ser irrepreensível? O que vocês acham? É possível alguém ser irrepreensível? Você olhar para uma pessoa e você analisar tudo na vida dela. Você olha para os pais, você olha quando ela nasceu, você olha quando ela era criança, quando era adolescente, quando quando teve seus filhos, e você não vê nada que possa ser repreendido. É possível? Não é possível, gente, não é possível. Mas o texto fala ali que nós temos que estar diante de Deus de uma forma irrepreensível. Então, como será? Eu aprendi que você ser irrepreensível, você precisa buscar tudo na Bíblia. A nossa Bíblia, irmãos, é a nossa direção.
eu não tenho como não errar. Não tem como. O que a Bíblia diz que eu devo fazer quando eu erro? A Bíblia diz que eu preciso reconhecer o meu erro, que eu preciso confessar o erro e eu preciso do arrependimento, não é isso? Então, se eu tenho uma vida com Deus, mas estou nessa terra, estou sujeita ao pecado, peco, né? Mesmo não querendo. O que a Bíblia fala? Eu devo chegar diante de Deus, eu devo confessar o meu pecado e, se necessário, também chamar um irmão, uma irmã e confessar o pecado. E daí, o que acontece, irmãos? Aí assim você é irrepreensível. É dessa forma que você é irrepreensível. Porque um dia eu até dei um exemplo aqui nesta sala. E eu falei assim, que aqui na nossa região, a gente tem muitos invasores de terra. Muitos invasores de terras. E imagina que o irmão chega para mim e fala assim, Marta, fulano de tal invadiu uma terra. E é cidadão do reino. Mas aquele irmão cometeu esse erro. E ele procurou o supervisor dele, procurou alguém, confessou aquilo ali, se arrependeu. Eu posso chegar lá e querer cobrar alguma coisa do irmão? Ele é irrepreensível por aquele ato. Estão entendendo? Então é desta forma que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E também tudo em nós é Cristo. Cristo é irrepreensível. Por isso que nós podemos também ser. E a outra vocação, ele falou assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Sermos agradáveis a si no amado. Dar conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Foi para isto que você foi chamado. É para isto que nós somos chamados. Aqui tem a posição apostólica. Nos dias da igreja primitiva, os problemas sociais eram muitos. Paulo e Barnabé saem recolhendo ofertas para socorrer os irmãos da Judéia. Você vai ver isso em Atos 11, do 29 e 30, Romanos, Gálatas. E em Éfeso, 50% da população era escrava. Porém, o apóstolo Paulo não incita a igreja a nenhum tipo de manifestação para reivindicar justiça social, mas que a igreja cumpra a sua vocação. Irmãos, isto aqui é a posição dos nossos primeiros irmãos, da igreja primitiva, aqueles que nós temos como exemplo dentro da palavra de Deus. Eles tinham problemas sociais? Muitos problemas sociais. Né? Inclusive, quando Paulo escreve aqui aos irmãos em Éfeso, ele está preso. E o que ele está fazendo? Ele está edificando o reino de Deus. Ele está ensinando, ele está orientando. Então, nós como cristãos, nós não devemos sair fazendo barulho. Sabe, aquela coisa vazia, né? A carroça vazia que faz aquele barulho. Mas nós devemos estar comprometidos com o reino de Deus. E lá, nos pés do Senhor, clamando. Né? Clamando por aquelas coisas que nós vemos que está errado. E pedindo direção de Deus. De como que eu posso ser um agente transformador naquela situação. Se você se posicionar com Deus desta forma, o Senhor vai te usar. O Senhor vai trazer algo para você fazer. Não é necessário a gente ficar levantando bandeira, né? Tomando partido de A ou de B. Não é necessário. Nós somos cidadãos do reino de Deus. É dele que vem toda a nossa orientação, toda a nossa sabedoria. E aqui também o autor coloca que acontece, né, esse risco de um outro evangelho. Nós sabemos que nem todas as comunidades, elas são
abertas, elas são instauradas para glorificar a Deus. Infelizmente, tem muitas comunidades que se dizem igrejas que elas têm finalidades próprias. Então, esse tipo de cuidado é que nós somos orientados a analisar. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só, eu não tenho que ficar preocupado se fulano está fazendo certo, se fulano não está fazendo. Eu tenho que me preocupar e eu tenho que buscar a minha posição em Cristo. Qual é a minha posição? E eu tenho que me firmar nela. Porque se eu deixar de lado a palavra de Deus e eu focar no homem, nas pessoas, vai chegar uma hora que eu vou desistir. Porque nós queremos sempre um modelo. E nós queremos um modelo perfeito. Mas nós temos esse modelo. O nosso modelo é Cristo, né? Nós devemos sempre olhar para Cristo. Você deve sempre fazer as coisas pensando em agradar a Deus. Porque se você tem esse comportamento, você quer agradar a Deus, as pessoas vão olhar para você e ela vai ver o quê? Ela vai ver que você tem essa vontade de agradar a Deus. É isso que as pessoas vão ver em nós, certo? Então, assim, esse cuidado, né, de você não ter um outro evangelho, seria isto. Você estudar a palavra de Deus, você está comprometida, né, com o reino de Deus, e você está envolvida, você tem que estar junto. Porque, irmãos, esses encontros que nós temos com os irmãos, esses encontros são libertadores. Muito do que eu tinha de religiosidade, eu descobri que era religiosidade, foi nos encontros. Porque eu não sabia, eu achava que aquilo era o correto. Mas quando eu me deparei com a realidade da palavra de Deus, eu vi o quê? Que tudo aquilo era só religiosidade. E eu aprendi muito nos encontros com os nossos irmãos, muito mesmo. E também nós temos as ordenanças. O que seriam as ordenanças? Aqui ele coloca assim, que a Igreja Romana e as denominações históricas entendem as ordenanças como sendo os sacramentos. Mas, de acordo com a Bíblia, é usado para se referir às ordens deixadas à igreja. Qual foi a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a igreja? Para a igreja, gente, não é pessoalmente. Foi o batismo e a... Foi o batismo e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças deixadas por Jesus. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, deixou várias ordens para os seus discípulos individualmente. Como evangelizar, orar, amar a Deus acima de todas as coisas e tantas outras. Mas em relação à igreja, ele deixou o quê? O batismo e a Santa Ceia. São as duas ordenanças para a igreja. Batismo e Santa Ceia. Individualmente, nós temos muitas ordens do Senhor que nós devemos cumprir. Mas como igreja, né? Aqui, a Igreja Católica, ela usa, né, os sacramentos, e ela tem 7. Pelo menos no livro, eram esses 7 que estavam ali. Qual seria? A Igreja Católica chama de sacramento. Qual seria este sacramento? Seria, número 1, o batismo. Número 2, número 3, Eucaristia. 4, 5, 6, e o casamento. O que significa isto? O que significa esses sacramentos para a Igreja Católica?
que por meio destes sacramentos aqui, a pessoa pode ser salva. Exatamente isso. Então, eles entendem que o batismo te salva, que a crisma, que é a confirmação do batismo, te salva, que a Eucaristia, que é a ceia, te salva, a penitência, que é a confissão, também te salva, a extrema unção, quando a pessoa está, né, para partir, para falecer, é ungida com óleo, é dada a extrema unção. Eles também entendem que isto salva. E a ordenação de sacerdócio e diaconato, né? Eles também entendem que isto leva à salvação. E o casamento também é um sacramento que, de acordo com a Igreja Católica, pode te levar à salvação. Eu confesso para vocês que há muito tempo atrás eu questionei isso com Deus. Numa conversa, né, minha com o Senhor, porque os irmãos sabem, né, que antes de eu conhecer o Senhor, eu fui, né, separada, fui divorciada. E eu vivia muito triste com isso, porque eu tinha amigas que são católicas, né? E elas tinham, assim, problemas bem maiores que o meu no casamento. E elas não se separaram. Nunca se separaram. E eu confesso que eu ficava com vergonha. Eu falava, meu Deus, mas ela que não conhece a palavra de Deus, né? E na época eu também não conhecia, mas agora, né, eu ficava assim, Senhor, essas mulheres continuam casadas. Nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, que elas insistem no casamento. Irmãos, vocês acreditam que o Senhor me deu essa revelação? O Senhor falou comigo. É porque elas pensam que o casamento salva. Então, por isso que a pessoa, às vezes, fica ali, naquele sofrimento, né? A gente sabe que o casamento é propósito do Senhor, o divórcio nunca foi, mas isso com revelação do Senhor, né? Não achar que aquilo ali vai te salvar. Então, todos esses sacramentos aqui, o problema é porque eles acham que a pessoa vai ser salva através destes... Oi? Você pode ficar solteiro? Ah, tá. Não, mas eles também têm, né? O sacerdócio também não casa, né? Na igreja de Roma, pelo menos, né? O sacerdote não casa. Então, são coisas que a gente que tem por aí, tá? Aí você tem que ir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que salva? Mas nós sabemos que a salvação é de graça. Tudo isso aqui, manter um casamento, né? Glória a Deus manter um casamento. Mas não achando que esse fato vai salvar você. Porque não é por obras, né? A respeito do batismo, né? O que ele falou? No grego clássico, a palavra batizo tem o sentido de imergir ou submergir. E é esse o seu significado etimológico, né? Nessa ocasião, Marcos 1,9 diz assim: nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E Jesus foi batizado quando adulto, certo? O nosso referencial é Cristo. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e analisar o que o Senhor tem nos ensinado. É isso que nós vamos fazer. O símbolo do batismo. O batismo é o que nos identifica com Cristo, tanto na morte quanto na ressurreição. Não é minha função aqui agora dar uma aula sobre o batismo, porque isso nós temos os cursos. Temos vários cursos aí. Mas, só para título de esclarecimento aqui, a nossa identificação com Cristo é o batismo. Porque quando nós somos mergulhados, nós estamos num ato que estamos sendo sepultados com Cristo. Como Cristo foi. Quando nós levantamos da água,
nós estamos naquele símbolo ali, ressuscitando com Cristo, como Cristo ressuscitou. O batismo, de acordo com a Bíblia, sucede ao crer no Senhor Jesus. Todos nós conhecemos e sabemos, né? Crê no Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Então, primeiro você precisa crer, certo? Se você crê e for batizado, glória a Deus. Se você é batizado sem crer, o que aconteceu? Não tem, você só, é como se tivesse sido um banho para você, mas não tem valor aquilo ali. E aqui tem um assunto que ele fala do pedobatismo. E o que é isso, Marta? É o batismo infantil, praticado pela Igreja Católica e por igrejas evangélicas reformadas, como luteranas, presbiterianas, metodista e outras. Nossa, você sabia disso? Né? Você sabia que algumas igrejas evangélicas também batizam criança? Não é só a Igreja Católica? E por que eles batizam? Tem algumas razões para isto. Aqui em Atos 16:15, vamos ler esse texto? Quem pode abrir para nós Atos 16? Ali ele começou lendo e falou assim: depois dela ser batizada em sua casa, né? Foi isso que você leu? Certo. Agora lê o versículo 33 para nós, do mesmo capítulo. Olha aí. Aquelas pessoas que entendem que pode batizar crianças, eles se fundamentam nestes versículos outros. Por quê? Eles dizem assim, que ali está escrito que a pessoa foi batizada e toda a sua casa. Só que o texto não fala que crianças, bebês foram batizados. Então, se você ler o versículo 31 de Atos e o 32, lê aí para nós, fazendo um favor, esse mesmo capítulo, 31 e o 32. Viram só? O primeiro ele fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que antecede o batismo é o crer. Então, quando é usado esse texto para dizer que toda a casa de Lídia aí foi batizada, o texto não diz que crianças, que bebês recém-nascidos foram batizados. Esse todos aí pode ser todos que ouviram e creram. Todos os que creram foram batizados. Pode ser nesse sentido. E também tem uma outra questão. A Igreja Católica alega que a salvação da criança depende de que ela seja batizada. A criança, né, a única justificativa é a criança deve ser filha de pais católicos. Então, assim, a igreja entende dessa forma, que a criança precisa ser salva, porque então ela é pagã. Então, ela precisa ser batizada. E por isso que se batiza criança. Mas também tem uma outra questão, que é aqui, olha. Se para ser membro da igreja é necessário o batismo, então as crianças não batizadas não fariam parte da igreja. Isso aqui é para aqueles que entendem que deve batizar a criança. Qual que é a justificativa? A justificativa é essa. Se a criança não é batizada, ela não é membro. Porque para ser membro precisa ser batizado. Então a justificativa para batizar a criança é esta. Mas nós temos que ver com Jesus. O que Jesus disse a esse respeito? A respeito das crianças, não de batismo de criança. A respeito das crianças, o que Jesus disse? Lucas 18:16. Viu só o que Jesus disse? Não é necessário a criança ser batizada para ser membro. Não é necessário diante de Deus, porque o Senhor Jesus disse que as crianças, elas são do reino dos céus. As crianças são do reino dos céus. Então, não há essa necessidade. Mas por interesses, né, qualquer outro tipo de interesse, às vezes por quantidade de membro, é bom registrar as crianças, né? Para alguns, isso faz diferença. Então,
batiza a criança recém-nascida, né, bebês, e daí conta ela como membro. Isso aumenta a quantidade de membro. Mas diante de Deus, diante das Escrituras, nós temos a palavra do Senhor. Aqui nós vamos entrar neste assunto já já. Aqui o batismo é um ato único. Irmãos, aqui tem muita conversa sobre este assunto. E eu já falei uma vez aqui. Há um só corpo, Paulo está dizendo aqui. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. Irmãos, por conta deste texto de Paulo, tem algumas pessoas que elas colocam na cabeça assim, não, o batismo, se eu fui batizada quando era criança, eu não posso me batizar agora. Porque batismo é um ato único, então eu não posso me batizar agora. O batismo, existe um só batismo. Eu digo assim, o batismo ele é único quando você tem a revelação do que o Senhor Jesus é para você. E que você toma a decisão de morrer com Ele e viver com Ele. Isso é o batismo. Aí ele é único. Porque se você é batizado com essa revelação, você pode estar aqui, você pode estar onde você estiver. E alguém vier falar para você, olha aquele batismo seu lá, não teve efeito, você precisa ser batizado. Você vai dizer, não, eu sou nascida de novo, eu nasci no corpo de Cristo. E eu não tenho como nascer de novo. Eu já sou nascida no corpo de Cristo. Então, nesse caso, eu entendo que ele é ato único. Mas se a pessoa, por exemplo, o que nós temos na prática? Repetição de batismo. Nós sabemos, tem uma denominação, e eu contei para vocês que aqui na nossa cidade, tem um senhor que já batizou 7 vezes. Todas as vezes que ele traz a esposa perdoa ele, aí ele vai lá e batiza de novo. Daí ele traz a esposa novamente, aí ele faz as pazes e ele vai lá e batiza novamente. Eu sei que com isso ele já batizou 7 vezes. Por que que isso acontece? Porque a pessoa acha que é o batismo que salva. Então tudo é engano, né? E também temos repetição por não aceitar o batismo de outra denominação. Os irmãos da congregação cristã, eles não aceitam o batismo de outra denominação. Se você chegar lá para congregar com eles, eles vão falar para você a respeito do batismo. E eles vão exigir que você seja batizado lá. Porque não aceitam batismo de outra denominação. E repetição, porque quando foi batizado não tinha entendimento. A pessoa diz assim, nossa, quando eu fui batizado, eu fui por um movimento. Eu fui por qualquer outro motivo, mas não foi pela revelação que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma revelação de quem é Cristo, do que Cristo fez por mim, que eu quero fazer esse ato. Pronto, a pessoa vai lá e batiza. Entendido, irmãos? A respeito aqui? Tá? Quando vocês, a maioria que já fizeram os cursos, né? Alguns novos ainda que não fizeram, mas vocês vão fazer o curso e vocês vão entender e vão aprender tudo a respeito do batismo. E a outra ordenança, né, que nós falamos que são 2, a outra ordenança é a ceia do Senhor. Mas a esse respeito nós vamos falar a semana que vem, certo? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Já deu, Maria? Deu? Então, agora vocês terão um lanchinho, tá? E depois nós temos a nossa próxima aula maravilhosa a respeito do avivamento.